Ian para orar pelas ofertas, por favor. Senhor nosso Deus, obrigado pelas ofertas que o Senhor vem provendo cada dia mais e que nós temos a certeza que o Senhor está guiando, que o Senhor está cada dia mais nos olhando e que tenhamos um pensamento de gratidão, Senhor. De agradecer porque o Senhor é tão maravilhoso, como o Senhor se manifesta na criação, como o Senhor se manifesta, Senhor. E obrigado, Senhor. Se mostra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vou convidar a Alicia aqui à frente. Misericórdia. Boa noite, gente. Boa noite, igreja. Como toda a igreja sabe, né, dia 15 desse mês, a nossa denominação comemora o Dia da Esposa do Pastor. E hoje nós temos aqui a nossa Martinha, né, que tem estado aqui conosco e chegou desde dezembro. E ela agora assim, a gente já aprendeu a amá-la, né? E ela já está dentro dos nossos corações nesse tempo aí e tem sido assim uma ajudadora para esta igreja também. Acho que a Martinha se identificou conosco porque ela se agregou em tudo e com todos. Então, isso é muito bom. E a gente agradece a Deus pela vida dela. E hoje a gente queria homenageá-la. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias lá em 1 Tessalonicenses. Não, 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, e nos diz assim a palavra do Senhor. E isso é para você, viu, Martinha? Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e na boa palavra. Amém? Eu vou convidar a Andréia aqui para poder estar orando pela vida da Marta. Eu vou convidar a Marta aqui também. E a gente tem uma homenagem em nome das mulheres da igreja, para entregar para ela uma pequena lembrança. E a Andréia vai estar orando por ti. Venha para cá. Querido Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por ter nos presenteado com essa irmã tão preciosa que em tão pouco tempo, Senhor, conquistou nossos corações, ó Deus. E temos muita alegria de termos ela conosco, Senhor Deus. Cuida bem dela, Pai. Abençoa sua mente, seu coração, sua saúde. Ó Pai, dê a ela sabedoria, discernimento. Derrama sobre ela a tua paz e a tua alegria, Senhor Deus. E que possamos, ó Deus, ser para ela aqui também uma família da fé, uma família que é, ó Deus, orientada por Ti, guiada por Ti, ó Pai. Que sejamos bênção também na vida dela, Pai, assim como ela é para nós. Em nome de Jesus, Te agradecemos pela vida de Marta, Senhor, de todo nosso coração. Amém. Amém. Eu vou convidar as crianças, as prós da noite, o pregador da noite, que é aniversariante. Vem a mãe. Tá? E eu vou chamar a Dalvinha, que está ali, ó, toda feliz, para orar por a gente e orar pela pregação da noite. E pelas ofertas também, que eu não orei. Senhor, nós
estamos aqui na Tua presença, mais uma noite, como igreja reunida no Teu nome. Queremos a cada dia, Pai, ser grato a Ti, ó Deus, pela família, Pai, que Tu nos deste. E neste momento, junto, nós queremos Te adorar, através da Tua palavra, que o Senhor vai falar conosco. Ó Deus, continue usando o Teu servo, Pai, quanto ele depende nesse momento do Senhor, para que ele possa falar, Pai. O Senhor sabe quanto desafio ele encontra, porque na Tua dependência, Pai, através do Teu Espírito Santo, para que o Senhor continue revelando, Deus, no seu coração, aquilo também que vai ser passado para nós. E que possamos ouvir a Tua voz a cada dia, Pai, e viver para o louvor da Tua glória, em obediência à Tua palavra. Assim também são Tuas servas que vão ministrar para nossas crianças, quanto elas dependem também da sabedoria, orientada através do Teu Espírito Santo na palavra, para que essas crianças, desde pequenas, ela possa, Deus, o Senhor está preparando os seus corações, Pai, para que seja terra fértil e elas possam crescer nesse conhecimento, nessa graça e fortalecer cada vez mais no Senhor. O Senhor continue, Pai, na direção de tudo aquilo que vamos fazer, de ouvir da Tua palavra. Assim nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Meus irmãos, nós estamos nesse mês de setembro numa série de reflexões sobre os dons espirituais, presente de Deus para a edificação da igreja, amém? Nós cremos que já passados aí mais da metade do mês, o tema já está fixado na nossa mente, e o desejo em Deus é que essa reflexão ela faça parte não só dos nossos domingos, mas, como a irmã orou aqui, que seja parte do nosso dia a dia, onde quer que estejamos. Eu queria pedir aos irmãos para abrirem a Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 11. Amém? Todos acharam? Não achou? Vai aparecer ali daqui a pouco uma manifestação sobrenatural no Data Show e todo mundo vai poder ler. Lucas 19, a partir do versículo 11, diz assim: ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse Jesus: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 de seus servos, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos, a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido.
Versículo 16. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bom, servo bom. Porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina me rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então o outro, dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não pusestes, e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe então o Senhor: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus, e ceifo o que não semeei, porque não puseste o meu dinheiro no banco. E então, na minha vinda, eu receberias com juros. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai-lhe ao que tem as 10. Eles responderam: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo o que tem dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, executai-os na minha presença. Amém, meus irmãos? E até aqui. Meus irmãos, nós estamos diante de uma passagem que ela é uma parábola, né? E a gente precisa primeiro entender o que é essa tal de parábola. Obrigado. Eu já contei isso na classe dos adolescentes, né? Vou confessar meu pecado. Quando eu era um menino, e aí meu pai falava para eu ler a Bíblia: vai lá, lê a Bíblia e volta aqui para me contar o que você leu. E aí eu fui uma criança sábia, astuta, olhei o títulozinho do capítulo e já, quando ele me perguntar, eu falo: é isso. E aí a gente está até falando na sala hoje, né? O títulozinho normalmente não é inspirado, né? Ele é feito por homens para nos auxiliar. Naquela época eu tentei me aproveitar desse auxílio. E aí quando meu pai me perguntou: o que é que você leu da Bíblia hoje? Aí eu esqueci, né? Eu não li, como é que eu vou esquecer? Eu fui lembrar do títulozinho. E eu falei: eu li a parabólica. Aí meu pai me perguntou, deu trela, né? Que parabólica foi essa? Aí eu falei: a parabólica das boas. Mas a parábola, ela vem do grego a intenção de colocar do lado para nos ajudar na comparação. É um termo lá do grego que nos chama a comparar uma realidade. Então, quando nós olhamos para uma parábola, ela nunca vai traduzir completamente uma realidade. Mas ela tem princípios para nós que precisam ser analisados e comparados com o foco nesse princípio. Então, quer dizer, essa parábola, como todas as outras, existem pontos que refletem uma realidade espiritual, mas ela não reflete toda a realidade espiritual. Nós percebemos então que Jesus usou de parábolas
E assim, muitas pessoas costumam falar que essas parábolas, elas tinham o intuito de ajudar o ouvinte. Mas o próprio Jesus diz que é o contrário. Não é para facilitar o que o ouvinte está ali atento, mas é para que o ouvinte, ao meditar, ao refletir, ao revisitar os ensinamentos, ele vai aprendendo. Porque só quem ouve e esquece não vai entender os ensinamentos do nosso Mestre Jesus ali, conforme a palavra em Isaías. Então, nós estamos aqui nessa parábola das 10 minas. E Minas, eu pensava logo que era o lugar que estava lá escondida o ouro, a prata, as coisas. Mas quando a gente vai ver a origem, Minas era uma moeda que equivalia a 100 denários. E 100 denários um denário era a moeda que pagava o trabalhador por seu dia. Ao final do dia, o trabalhador ganhava o quê? Um denário. Tome aqui o seu dia. É tipo o salário mínimo dele por diária. Então, nós estamos aqui diante de uma parábola em que o Senhor, ele vai viajar e ele deixa uma moeda com cada um dos seus 10 servos, e cada um desses 10 servos, eles recebem o quê? 100 dias de trabalho. É isso? E essa moeda, essa minas, aí a gente vai ver várias formas de anunciar essa palavra. Ele deixa um mandamento. Um mandamento de que? Negociai com ela. Mas antes de nós entrarmos na parábola, o texto que nós lemos, a partir do versículo 11, já traz para nós uma dúvida. Porque nós começamos a ler do meio. Vamos lá de novo, versículo 11 diz o quê? Ouvindo estas coisas, versículo 11. Que coisas? A primeira coisa que a gente precisa perguntar, o que foi dito? Então a gente precisa recuar um pouco para entender quais foram as coisas e o que levou Jesus a dizer essa parábola. Nós precisamos entender que aqui é uma realidade, voltando um pouco a página, ou o celular aí, o capítulo 19, versículo 1 em diante, é uma história muito conhecida, principalmente por nós, a partir desde as escolas dominicais, das classes de infância. Quem nunca ouviu a história de Zaqueu, o publicano? E é essa realidade que está por trás desse contexto. A partir do capítulo 19, do versículo 1, Jesus está entrando, passando por uma cidade chamada Jericó. E ali, um certo homem, um chefe dos publicanos, ele se trepou, subiu numa árvore para ver Jesus passar. A gente não vai falar quão humilhante era isso para aquele homem. Um homem rico, um homem de status, um homem odiado pelo seu povo, porque o que era esse Zaqueu, o publicano? Ele era a pessoa responsável de arrecadar os impostos dos seus concidadãos e enviar para Roma alguma parte. E muitos, a prática era que se cobrava além do que era pedido pelo império, e essas pessoas ficavam mal vistas pela sua própria nação, sendo tido eles os pecadores, sendo tido eles como pessoas indignas da graça e da misericórdia de Deus. Então Jesus ali faz o sinal, olha para aquele homem na árvore, fala com ele que deseja ir à sua casa, de fato vai à sua casa, come, e ao chegando lá, Zaqueu dá uma declaração grandiosa. A gente pode ler até ela aí no capítulo 19, versículo 8.
Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenham defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, entramos no nosso texto. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. As pessoas, então, naquela cidade, naquela região, ao perceberem esse testemunho de Zaqueu, essa mudança, esse arrependimento público e explícito, começaram a sonhar. Tipo aquele meme: estão deixando a gente sonhar. Mas o sonho dessas pessoas não era um sonho com o que Jesus de fato estava explicando. O sonho aqui nesse versículo 11 está dizendo que aquele povo começou a pensar que Jesus iria acabar com o Império Romano e acabar com César, restituir a situação de glória a Israel como uma nação. Mas não foi só isso que levou o povo a pensar sobre essa realidade. Mais ainda aprofundando no contexto em que Jesus contou essa parábola, ainda voltando agora um pouco, capítulo 18, versículo 35 em diante, outra passagem muito conhecida nossa, é que Jesus, ao entrar pela cidade, a mesma cidade de Jericó, um cego gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus, ao ser tão chamado, a ser tão comovido pelo aquele clamor que durava, que era insistente, manda chamar o cego e faz uma pergunta: o que você quer que eu faça? Parece brincadeira, né? O que ele queria? E ele fala: eu quero ver. Jesus então cura aquele cego. E tudo isso vai o quê? Criando na realidade daquele povo uma situação de quê? Poder. Deus está agindo. Chegou a nossa hora. É hora de restauração. O homem cura. O homem faz o rico distribuir bens. E nós, meus irmãos, nós precisamos pensar o que faríamos nós pensar que a iminente volta do nosso Senhor está para acontecer. Porque aquele povo vivia essa expectativa. Não a volta, mas que Jesus, na autoridade do Deus Jeová Todo-Poderoso, iria tomar o trono, constituído como o rei descendente de Davi, para governar todas as coisas. Jesus, então, a partir desse versículo 11, a partir desse capítulo 19, nesse momento que ele está ali na casa do publicano, ele também faz um contraponto ao que é impossível ao homem. Alguns minutos, algumas situações antes dessa, do cego de Jericó, do milagre do arrependimento de Zaqueu, Jesus havia também se encontrado com um jovem rico. E diferente dos dois fatos que aconteceram recentemente, com esse jovem a situação ela não foi tão agradável. Porque esse jovem é um dos casos que foram até Jesus, mas não houve transformação.
foram até Jesus, ele foi até Jesus, mas não houve arrependimento, não houve mudança de vida, porque esse jovem, ele era apegado às suas riquezas. E ao ser apegado às suas riquezas, Jesus fala que isso era impossível ao homem. O que é impossível ao homem? Um homem rico entrar no reino de Deus. E aí, a gente fala assim, rico, aí fala assim, graças a Deus estou fora, né? Eu não sou rico. Mas os discípulos, os próprios discípulos de Jesus, eles entenderam que a riqueza ali não eram grandes posses, mas era qualquer posse. Qualquer posse no sentido de dizer assim, aquele que se apega a qualquer coisa que eu tenha, em detrimento de servir a Jesus, para essa pessoa vai ser impossível entrar e conhecer o reino de Deus plenamente. Mas Jesus dá uma esperança àquele povo, ao dizer que o que é impossível ao homem é possível para Deus. E Deus demonstra na vida de Zaqueu como é possível. Se para aquele homem jovem, rico, foi impossível ele negar sua riqueza e seguir a Jesus, Deus mostra através do testemunho de Zaqueu que é possível Deus tocar um coração e ele abrir o seu coração em favor dos pobres, em favor das suas riquezas, em favor do próximo. Então, finalmente, nós chegamos a todo esse contexto. O povo estava ali diante dessa situação. Um jovem rico saiu e Jesus tinha dito que era impossível alguma coisa. Mas alguns dias depois aconteceu algo que era impossível na vida de Zaqueu. O cego voltar a ver era algo impossível, mas Jesus falou que o que é impossível ao homem é possível para Deus. Então tudo isso fez aquele povo sonhar de ser Israel livre dos poderios do império humano. Jesus então começa essa parábola para dizer, o versículo 11, ele é explícito ao dizer isso. Lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se de forma imediatamente. Meus irmãos, nós então entramos por essa parábola para Jesus então clarear a visão daquele povo, fazê-los entender que havia muito para ser feito e isso não seria só através de Jesus. Jesus então vai dizer o quê? Haverá um tempo em que o reino vai ser plenamente estabelecido. Isso não vai ser imediatamente. E enquanto esse reino não é plenamente estabelecido, haverá uma circunstância, haverá um tempo em que as pessoas servirão para esse reino. E então Jesus vem trazer essa parábola, que muitos até confundem, e de fato tem pontos em comum com a parábola dos talentos, mas quando nós vamos olhar, nós percebemos que esse momento aqui é antes da chegada em Jerusalém, e Mateus conta a parábola dos talentos, que é semelhante, mas é já lá em Jerusalém, mas vamos ficar nas minas. Existem alguns personagens que nós precisamos destacar: o nobre, os servos e os co-cidadãos. Já falamos que a moeda que representa, chamada mina, é um termo grego. E a gente precisa até abrir um parêntese importante aqui para falar que Lucas, ele tem esse olhar de falar e dar notoriedade ao que as pessoas não dão. Lucas, nós percebemos que ele tem esse interesse em comunicação aos gregos. Nós percebemos também que ele, ao longo das suas escritas, ele dá uma notoriedade às mulheres no reino. Ele dá uma notoriedade também
ação do Espírito Santo sobre Jesus e sobre a igreja. Mas nós temos aqui essa situação em que um certo homem nobre parte de uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Essa realidade, para nós, parece só uma história. Mas para aqueles ouvintes fazia muito sentido. Porque pouco tempo antes havia acontecido que Arquelau, o rei da Judéia, foi chamado para Roma para ser nomeado o rei. Então essa história de um Herodes ser chamado, um homem mau, um homem ímpio, ser chamado na corte em Roma para receber, estava bem claro na mente das pessoas que estavam ouvindo. E o interessante é olharmos que Jesus, ele consegue pegar um exemplo negativo, o rei mau, que foi chamado para se tornar rei, e transforma num exemplo positivo, em que ele é se colocado na figura desse nobre. Esse nobre, então, ele chama seus servos e confia-lhes as 10 minas e dá-lhe ordens: negocie até que eu volte. O versículo 14, ele fala que as próprias pessoas dessa cidade, em que o homem se tornaria rei, eles não gostavam desse homem, desse nobre. E fazem uma comitiva e enviam também como uma forma de protestar pela constituição desse homem como rei. O texto diz: enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Isso é no versículo 14. No versículo 15, no entanto, o que acontece? Ele volta. E ele volta como rei. Então essa embaixada que protestou, que tentou que esse homem não se tornasse rei, não conseguiu. E esse nobre volta então a pedir contas dos seus servos sobre as minas que deixou nas mãos deles. Nós encontramos aqui um rei que confiou minas aos seus servos. E quando ele volta, ele quer saber qual é a resposta das pessoas diante dessas missões, dessas minas que deixou na mão deles. Nós então nos deparamos diante de 3 personagens, 3 grupos de pessoas: as que são fiéis, as que são infiéis e aquelas que são adversárias a esse Senhor. Como então os fiéis, os infiéis e os adversários respondem ao rei, e o que isso mostra para nós a respeito dos dons espirituais? A primeira questão que nós percebemos é que os fiéis, meus irmãos, eles são recompensados. A partir do versículo 16, nós percebemos que a narrativa é essa: compareceu primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. O Senhor então responde: muito bom, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Meus irmãos, o primeiro a comparecer diante do Senhor, ele é elogiado. Ele conseguiu um lucro exorbitante. Nós não fazemos ideia de quanto tempo durou a viagem desse senhor. No entanto, nós percebemos que ele transformou uma mina em 10 minas. Não sabemos qual foi o investimento, não sabemos o que aconteceu, não sabemos o quanto foi, em que foi investido, mas nós sabemos puramente que ele não se acomodou. Ele muito deve ter
se desgastado, deve ter muito se esforçado para conseguir transformar uma mina em 10. O versículo 18 diz que veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Esse não foi elogiado. No entanto, de igual forma, ele foi recompensado pelo seu Senhor. Nós não sabemos se, de fato, ele se esforçou mais ou menos, ou no investimento dele ele não houve o retorno, de fato, que ele esperava. Mas, de fato, nós temos a plena certeza de que ele não se acomodou. Ele não se aquietou, ele buscou, de alguma forma, fazer render aquela mina. Esses dois personagens são os personagens fiéis. Esses são aqueles que, independente das circunstâncias, eles buscam produzir a partir daquilo que receberam do seu Senhor. Nada mais explícitos para nós que queremos ser esse grupo de pessoas. Aqueles que recebemos de Deus dons, talentos, oportunidades, e que conseguimos transformar tudo isso que Ele deu em nossas mãos, uma forma de render glórias e louvores, multiplicando e ampliando o reino de Deus. Meus irmãos, apesar do segundo não ter sido elogiado, ele demonstra estar ali classificado, está envolvido ainda como fiel. Um fiel, e nós fazemos menção de fato a uma parábola, outra, a das sementes, a dos solos, que nós percebemos de fato que uma semente ela caiu em boa terra e ela foi produzindo a 30, a 60, a 100 por 1. De igual forma que esse servo segundo, ele também conseguiu produzir para a glória de Deus, e ele foi recompensado pelo Senhor no dia da sua volta. Percebemos então que quem é fiel no pouco, meus irmãos, este será posto numa condição sobre muitos. É o que o próprio texto revela para cada um de nós. E se os fiéis eles foram aprovados, o que dizer de quem não fez nada? A partir do versículo 18, versículo 20, nós então percebemos um outro personagem. Veio então um outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, eu guardei embrulhada num lenço. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não pusestes, ceifas o que não semeaste. Nós percebemos então aqui o infiel, o servo infiel. E a gente, como a gente mencionou no início, a parábola ela não contempla todas as realidades. E aqui ela não está condenando, não está lançando esse infiel a uma condição de perdido. Ele não é aquele que está contrário à fé. Ele não é aquele desviado. Ele é infiel com o mandamento do Senhor. Ele só não está multiplicando, ele só não está cooperando com o reino de Deus. Mas ele tem uma visão até distorcida do seu Senhor. Porque a visão que ele tem ali do seu Senhor é de um Senhor cruel, é de um Senhor mau, é de um Senhor que vai me castigar se eu não fizer o que agrada a Ele. E nós precisamos pensar e refletir de que às vezes nós podemos estar até mesmo servindo na igreja com essa percepção. Essa percepção de que se eu não fizer, Deus me castiga. Se eu não fizer,
a doença vai bater na minha porta. Se eu não fizer, as coisas vão começar a dar errado. Infelizmente, esse servo, ele é tido como um servo mau. A partir do versículo 22, o Senhor, ele fala que vai julgar aquele servo pela sua própria palavra. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus, ceifo o que não semeei? Por que não puseste o meu dinheiro no banco, e então, na minha vinda, receberia com juros? Roma tinha algumas localidades nas cidades em que as pessoas poderiam empenhar algum dinheiro e, após um tempo, receber mínimos valores como juros. E é interessante, abrindo mais um parêntese, que aqui a Bíblia menciona no início 10 servos, mas no final só menciona 3 casos. Aí o que aconteceu com os outros 7? A gente não sabe. Mas quem sabe, eles foram um desses. Não fizeram muito. Colocado no banco, o que rendeu, devolveu. Estou aqui fazendo o mínimo que eu posso para o reino de Deus. Mas esses que fizeram o mínimo, não foram elogiados, não foram também, ouviram reclamações. Precisamos, então, refletir e pensar na condição dessa situação, de não sermos como este servo infiel, esse servo mau, esse servo que representa não a maldade. Quando o mestre, o Senhor, chama ele de servo mau, ele não está chamando de servo cruel, malvado. Ele está falando assim de servo inútil. Um servo que prejudica a relação. E quando ele fala do seu Senhor, de rigoroso, ele não está falando só de severidade, mas está falando de uma condição de maldade, de ganância, de roubo. Percebemos então que esse servo inútil, infiel, ele tem uma percepção distorcida do seu Senhor. E essa percepção distorcida o conduziu a se paralisar, a não contribuir, a não auxiliar, a não promover o reino e a glória do nome de Deus. Meus irmãos, quanto aos dons espirituais, nós precisamos pensar se nós temos servido com os nossos dons de maneira negligente, se precisamos rogar ao nosso Senhor que reavive em nós aquilo que Ele já colocou em nossas mãos. Se o medo, as comparações, o comodismo, o perfeccionismo, tudo isso tem se tornado como os lenços em que nós temos guardado aquilo que Deus colocou em nossas mãos e temos nos omitidos. No reino de Deus, meus irmãos, não existe neutralidade. Quem se isenta, quem se considera neutro no corpo de Cristo, na verdade, ele está experimentando o retrocesso e o regresso espiritual. As omissões com os nossos dons não são mais nada do que desprezo ao nosso Senhor. Nós ouvimos aqui na semana passada que os dons, eles são muitos. Os dons são muitos, mas o Espírito é um só. A variedade são muitas, as possibilidades de atuação, mas o Espírito que conduz é um só, meus irmãos. Por isso, lembrando também as palavras do pastor Carlos, que menciona de quando nós nos omitimos para a edificação do corpo de Cristo, nós estamos lutando contra Deus.
se nós não estamos querendo edificar o corpo de Cristo, nos omitindo, nós estamos então buscando destruir o corpo de Deus. E se nós nos colocarmos na condição contrária ao nosso Senhor, não há quem possa intervir por nós. Meus irmãos, os fiéis são aqueles que serão recompensados por Deus. Esses infiéis, os inúteis, que enterram o dom por medo, por visão distorcida, eles serão rejeitados e perderão aquilo que receberam. No entanto, existe um terceiro grupo. É o grupo daqueles que rejeitam o Senhor. Eles rejeitam esse doador. Eles são aqueles que julgam que o Senhor não pode reinar sobre eles. E o versículo 27, ele finaliza com essa situação dramática, dura e difícil, em que o Senhor, ele chama aqueles a quem estavam lhe tendo como inimigos, para que fosse exercido sobre a vida deles o juízo, a execução. E se todo esse contexto dessa parábola nos sinaliza o momento da volta de Jesus, o retorno do Rei, em que primeiramente nós, a igreja, seremos julgados, e depois o mundo será julgado. O primeiro julgamento em que nós teremos as nossas obras, daremos conta dos talentos em que Deus colocou em nossas vidas, daremos conta do dom espiritual que Ele derramou em nossas vidas por meio do Espírito Santo. E como diz o texto de Coríntios, alguns construíram em ouro, outro em prata, vai permanecer. Mas quem construiu com feno, madeira e palha, vai ser queimado. No entanto, meus irmãos, essa parte final, os adversários, a eles cabem o banimento da presença, da glória e da graça de Deus. Precisamos então pedir a Deus que eles não resistam ao Espírito Santo de Deus atuando nas suas vidas. Que eles não rejeitem o doador misericordioso dos dons para a edificação do corpo. Que eles compreendam que a paz plena só terão em Cristo Jesus. E que não podem, de maneira alguma, rejeitar Cristo e declarar guerra contra o seu Salvador. Ao olharmos então para esses três grupos, nós precisamos perceber então que como tem sido a nossa localidade diante deles. Como nós temos nos identificados. Deus o livre, como diz o texto, que ao olharmos para essa realidade, percebamos as nossas vidas como esses adversários que rejeitam o doador de vida. Porque o fim, meus irmãos, o fim, nós sabemos que é avassalador. Mas é perigoso também sermos como servos, mas servos inúteis, no sentido de infiéis, de improdutivos, de que omissos enterramos os nossos talentos, justificando tantas coisas. Correria, trabalho, vida, saúde. Nós podemos dizer muitas coisas, meus irmãos. Mas as desculpas, né, que foi isso que ele deu ao seu Senhor, nós precisamos dizer que às vezes elas até servem para o irmão, mas diante do trono de Deus não vão servir. Que possamos olhar e buscar sermos como servos
fiéis do Senhor, que se empenham com toda a sua vida, a todo instante, a edificação e a glória do nome do Senhor. E nós precisamos, meus irmãos, olhar como aplicar, como essa realidade ela pode ser aplicada no meu dia, na minha semana, no meu viver. É muito fácil vivermos uma vida de domingo, mas o nosso domingo precisa ser todos os dias. Todos os dias termos, assim, o nosso tempo de leitura da palavra de Deus, a vida plena de oração, um esforço pela comunhão com os outros, mesmo que distantes, mesmo que não vendo. Hoje, os avanços tecnológicos permitem alguma coisa nesse sentido. Olhar para o nosso lado, meus irmãos, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, os nossos familiares, eles carecem da graça de Deus. E essa graça, irmãos, só vai ser derramada através das nossas vidas. Deus nos plantou na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida acadêmica, não foi à toa. Não foi por acaso que eu estou ali, não foi por acaso que eu estou sendo infernizado por aquele colega de trabalho que me persegue, aquele colega de faculdade que quer só me irritar. É para que a graça de Deus seja derramada na vida deles através das nossas vidas. É para que o reino seja ampliado, seja anunciado, seja vivido. Precisamos, claro, mapear a nossa vida. Meu Deus, o que o Senhor quer de mim? Qual é o seu chamado para a minha vida? Nós estamos vivendo esse momento de reflexão sobre os dons espirituais, sobre as áreas que eu preciso atuar, qual é o meu chamado, qual é a minha parte. Eu sou dedo, eu sou olho, eu sou pé. O que eu sou, meu Deus? Se eu não sei, eu preciso buscar. E nós vamos encontrar isso através da comunhão uns com os outros. Não podemos de maneira alguma, meus irmãos, guardar no lenço aquilo que Deus colocou nas nossas vidas. Uma palavra, uma mensagem, uma ação de ousadia que rompa a nossa omissão, rompa a nossa timidez, rompa a nossa condição de conforto pessoal em favor daqueles que estão perdidos. Que assim edifiquemos uns aos outros no nome de Jesus. Amém? Pai Santo, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor, pela Sua misericórdia, Sua graça, que derramou em nossas vidas dons para a glória e louvor do Teu santo nome. As pessoas estavam na expectativa do Teu retorno iminente, mas a lição do Senhor é que o Senhor queria nos envolver nesse processo de restauração. E ao nos envolver, o Senhor nos capacita, o Senhor nos mobiliza, o Senhor nos dá direção para como fazer isso em favor do próximo, como podemos ser instrumento do Senhor para a edificação da Tua igreja. Nós queremos Te pedir, Senhor Deus, que atue em nossos corações com misericórdia e graça, clareando, Senhor Deus, as áreas de nossas vidas que precisam ser clareadas, e que nós nos empenhemos, tenhamos a coragem e o esforço necessário para romper aquilo que é a nossa condição de omissão, de conforto pessoal, de, Senhor Deus, daquilo que não agrada ao Senhor, para que o Seu nome, Senhor Deus, seja glorificado através do nosso viver. Fazemos tudo isso para a glória do Teu nome, Senhor Deus, porque Te conhecemos e queremos Te conhecer ainda mais, para aquele dia esperado em que estaremos diante do Senhor e ouviremos do Senhor, servo bom e fiel, para a glória do Teu santo nome, em Cristo Jesus. Amém. Amém.